Vamos agora ver, num caso mais prático, a determinação dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores. Vamos utilizar então a relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. Considere-se a viga ABC, já anteriormente calculada, em que temos um apoio duplo em A e um apoio simples em C. Elaboramos então o diagrama corpo livre e obtemos então as reações em cada um dos apoios. Entretanto, no final, após obter as reações em cada um dos apoios, voltamos, como já anteriormente indicado, a representar a nossa viga e colocamos em cada ponto as reações obtidas. Em A obtivemos 0, segundo x, segundo y obtivemos P sobre 2 e em B, segundo y, P sobre 2. A carga P continua aqui aplicada no ponto B, portanto temos A, B e C, e as dimensões são as de há pouco. L sobre 2 e L sobre 2. Note-se que temos que determinar quantos segmentos é que temos na nossa viga. Pois bem, é como anteriormente já esclarecido. Sempre que temos uma carga que perturba a continuidade da viga, teremos que considerar um novo segmento. Note-se que em A temos uma carga vertical P sobre 2, entretanto entre A e B nada acontece e no ponto B aparece-nos a carga P. Portanto, temos o segmento entre A e B. Um outro segmento ocorre entre B e C, pois em B temos a perturbação com uma carga concentrada e depois entre B e C nada ocorre. Portanto, teremos entre B e C. Primeiramente, vamos então considerar uma resolução da esquerda para a direita. Nestes casos, tendo então uma carga distribuída com este sentido, portanto temos um ômega-x com a sua expressão cartesiana, eu sei que, então, vou ter que estudar entre cada segmento o que se passa, portanto, considerando este como eixo do x, terei que ver então qual o esforço transverso na secção mais à esquerda e estabeleço as equações de equilíbrio com as seguintes expressões. V de x é igual ao esforço transverso na secção à esquerda, já lá existente, mais o integral do ômega-x dx. E o momento fletor é igual ao momento fletor existente na secção à esquerda, mais o integral da expressão que eu obtive anteriormente, que é a expressão do esforço transverso. Não posso esquecer que, sempre que estou a escrever, então, na resolução da esquerda para a direita, a secção que eu vejo é a secção à esquerda e, por conseguinte, o que se obtém é, como positivo, estes sentidos. Estes são os sentidos que eu vou considerar como positivos quando estou a resolver o problema, então, da esquerda para a direita. Mas estes também já eram a convenção de sinais que se usa na ciência dos materiais. O processo de resolução é muito simples, tem apenas então que obter para cada segmento, já previamente estabelecido, qual o diagrama, qual a expressão do esforço transverso e do momento fletor. Começo sempre por esboçar para cada segmento, por exemplo, o segmento AB, qual os esforços que estão envolvidos neste segmento. Portanto, represento o segmento, coloco a secção A, portanto, a secção que eu estou a estudar, e a secção B menos, mesmo antes de chegar à secção B. O eixo do x é nesta direção e, portanto, este comprimento total, portanto, normalmente o que se faz é representa-se o eixo do x no interior da viga, e este comprimento até à secção B é o nosso comprimento L sobre 2.
Colocamos então na secção A, verificando então pela representação que obtivemos após calcular as reações, verificamos que na secção A ocorre P sobre 2. E o momento lá existente é zero. Não há momento nesta secção. Nada mais ocorre entre A e B-, pois a carga P está mesmo na secção B e, portanto, não se representa, pois ainda não lá chegamos. Pois bem, vejo agora como posso aplicar as expressões. Vou-me concentrar apenas nos diagramas de esforço transverso e momentos fletores, pois já verificamos em exemplos anteriores que o esforço axial é sempre nulo. Bem, no que respeita ao esforço transverso, então, começo por escrever a expressão. V de x é igual. Note-se que o V0 é o que nós temos na secção à esquerda. E verifico que é P sobre 2 para cima. Para cima é positivo, segundo a convenção de resistência dos materiais. Portanto, fica P sobre 2. Mais o integral da carga distribuída dx. Olhando para este exemplo, não há carga distribuída. Conclusão, vamos ter então um ômega-x nulo, pois não há carga distribuída. Fica então a expressão do Vx igual a P sobre 2. Note-se que este Vx é do segmento AB. Podemos dar a cada segmento o seu próprio x, transformando este então num x1. De seguida, aplicamos então a expressão do momento, também para um x1, que será igual ao momento aplicado, então, na secção à esquerda. Verificou-se que era nulo, portanto fica 0. Mais o integral da expressão obtida anteriormente para o esforço transverso. Essa expressão é o P sobre 2. Portanto, o P sobre 2 entra diretamente aqui, ficando então com o momento em x1 é igual ao integral de P sobre 2 dx, o que nos permite obter P sobre 2x. Uma vez que estamos então a lidar com x1, este x será x1. Vamos verificar então o que acontece nos extremos. Quando x é igual a 0, este dá igual a P sobre 2, pois é a expressão que ele tem. E quando x1 é igual a L sobre 2, pois estamos na secção B, continuamos com P sobre 2. No que respeita aos momentos, algo semelhante se passa. O momento quando x1 é igual a 0, dá 0. Mas o momento quando x1 é igual a L sobre 2, ou seja, na secção B, já estaremos com P, L sobre 4. Pois bem, está na altura de passar para o segmento BC. O segmento BC terá agora em conta tudo que vem de trás, mais o que está instalado agora neste novo segmento. Note-se que neste segmento o que nós temos é a continuação, e vamos chamar agora x2, pois estamos no segundo segmento. Colocamos aqui a secção B, esta é a nossa secção B, e C-, mesmo antes de chegar à secção C. Pois bem, olhando para as expressões que nós tínhamos já, e para o nosso problema, verificamos que em B está aplicada uma força pontual P. Colocamos então a força pontual P. E colocamos também em B tudo que vem de trás. Repare-se que vem de trás, na secção B, P sobre 2 e o momento PL sobre 4. Este P sobre 2 é positivo, então colocamos o P sobre 2 respeitando a convenção de resistência dos materiais. É positivo, é para cima. E o PL sobre 4 também é positivo, e então tem que respeitar a convenção de resistência dos materiais, ficando desta forma. Podemos agora escrever também as expressões. Note-se que a força de P sobre 2 na secção C, portanto, que era a reação, não entra para o cálculo, pois nós ainda não atingimos a secção C. Este cálculo é para a secção B e até uma secção muito próxima de C, mas ainda não foi atingido o ponto C.
Portanto, este P sobre 2 não entra, naturalmente, pois não está contemplado na secção, no segmento que estamos a ver. Por conseguinte, ficamos agora aqui com o esforço transverso x2, que é igual. E vamos então começar a colocar as expressões. Vemos que temos aqui P sobre 2 na secção B, portanto, P sobre 2. E agora temos em B um P concentrado, mas no sentido descendente, que segundo a convenção de resistências dos materiais é negativo. Mais o integral de ômega-x dx. Pois bem, mais uma vez, não temos qualquer carga distribuída neste segmento e este termo é nulo. Isto permite-nos obter menos P sobre 2. Esta é a expressão do esforço transverso. Mais uma vez, se pretendêssemos, e vamos necessitar para traçar os diagramas, podemos ver o que acontece quando x2 é igual a 0. Quando x2 é igual a 0, dá menos P sobre 2. E quando x2 é igual a a L sobre 2, dá-nos então também menos P sobre 2. Quando passamos para as expressões dos momentos, temos que ter em conta que o primeiro é o momento, o MO, o momento na secção, portanto, o momento em secção em B. E esse momento é o PL sobre 4, e este PL sobre 4, segundo a convenção de resistência dos materiais, está no sentido positivo, então entra na expressão com o sentido positivo, mais o integral do esforço transverso. A expressão do esforço transverso, que é esta expressão que aqui está. Mais uma vez, note-se que este x é o x2. E então ficamos com a expressão de PL sobre 4 mais o integral, abre parênteses, de menos P sobre 2 dx, o que nos permite obter PL sobre 4 menos P sobre 2 x2. Isto irá dar origem, então, o momento quando x2 é igual a 0 é igual a PL sobre 4. E o momento quando x2 é igual a L sobre 2, voltamos ao zero. Traçam-se agora os diagramas de momentos fletores e esforços transversos. Portanto, esforços transversos e momentos fletores. Bem, torna-se a repetir então a viga. Temos o ponto A, temos o ponto B, temos a carga concentrada, este é o ponto C, temos a carga concentrada no ponto B, e em C e em A temos P sobre 2. Traçamos então pequenas linhas orientadoras só, cujo objetivo é facilitar o desenho dos diagramas de esforço transverso e momentos fletores, e vamos iniciar então com o diagrama de esforço transverso. Fazemos a linha base e agora verificamos que na secção A temos um esforço transverso de P sobre 2, que se prolonga até à secção B, também com P sobre 2. Portanto, dá um esforço transverso positivo entre A e B. De seguida, ainda no esforço transverso, verificamos que no segmento entre B e C, o esforço transverso na secção B saltou para o lado contrário e passou a ter o valor de menos P sobre 2. E, portanto, é negativo. E ele mantém-se constante até à secção C, e tal é verificado, de facto, aqui. Isto representa a secção C. Pois bem, este será então o diagrama do esforço transverso e vem em newtons. No que respeita ao momento fletor, torno a traçar a linha base, verifico que na secção A tenho um momento fletor nulo. E na secção B, no troço AB, tenho um momento fletor PL sobre 4. Por conseguinte, é uma variação linear, note-se na expressão que é uma variação linear, e portanto varia entre P, entre 0, e PL sobre 4, sendo este o nosso momento máximo. E depois, na outra secção,
varia, repare-se, na secção B, que é esta, do troço BC, continua em PL sobre 4, até que atinge a secção C em 0. Por conseguinte, ficamos então com o diagrama de momentos fletores, positivo, ascendente até ao seu centro, em B, e depois decresce também linearmente até atingir a posição C. Será este então o diagrama de momentos fletores e será newtons metro. Está apresentado então o processo de resolução utilizando a relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor numa resolução da esquerda para a direita. E numa resolução agora da direita para a esquerda. Portanto, do nosso ponto C para o nosso ponto A. O que acontece neste caso agora é que temos de ter o cuidado de perceber que temos a carga distribuída, temos a nossa secção, que vai entre o ponto que estamos a ler, por exemplo, C e B-, e nesta secção temos que ter o cuidado de saber que numa secção à direita, estes são os sentidos convencionados como positivos. E este será o nosso x, tal e qual como este será o nosso y. E esta carga que aqui está distribuída entrará com a sua expressão cartesiana. Pois bem, nestes casos, o esforço transverso é obtido com o esforço transverso que obtivermos então e que tivermos na secção à direita, menos o integral de ômega-x dx. E o momento fletor é igual ao momento que tivermos na secção à direita, menos o esforço transverso Vx dx. Temos de ter o cuidado de perceber que agora temos que olhar para a secção que está à direita. E neste sentido, o que é convencionado pela resistência dos materiais é que é positivo esforços transversos na direção descendente e momentos fletores no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. E estes são o que nós temos que respeitar agora na resolução do nosso problema. Neste caso, então, vamos iniciar a resolução pelo segmento BC, pois temos que resolver da direita para a esquerda. Posso então dizer segmento CB. Neste segmento, note-se, e vou aqui representar, que temos então a nossa secção em C e assim desenvolve-se o nosso X1. E parte da secção C para quase à secção B. Portanto, vamos até B-. E começamos então na secção C. O comprimento total entre estas duas secções é L sobre 2. E o que é que temos em termos de esforços? Na secção C temos P sobre 2. Basta olhar para o que nós já estabelecemos desde o início. Portanto, em C temos P sobre 2. E no que respeita a momentos, temos 0. Não temos nada. Não podemos considerar novamente a carga P, pois esta está na secção B. E nós ainda não estamos a analisar a secção B. Estamos a analisar somente B-, mesmo antes de chegar à secção B. Começamos então por escrever as equações. Ficaremos com Vx é igual ao esforço transverso que temos na secção C. Note-se que temos P sobre 2 no sentido ascendente, mas o que nos diz a resistência dos materiais é que nesta secção é considerado positivo um esforço transverso que seja no sentido descendente. Portanto, fica menos P sobre 2. De seguida, podemos fazer menos o integral de ômega-x dx. Mas, mais uma vez, neste exemplo, não temos carga distribuída. Portanto, isto é nulo. Passamos a ter, novamente, então, menos P sobre 2, somente para o esforço transverso. No que respeita ao momento fletor, então, iremos ter que o momento fletor em x1 é igual ao momento fletor que se observa na secção mais à direita. Portanto, neste caso, é 0.
E, entretanto, menos o integral da expressão do Vx. A expressão do Vx foi aqui determinada, portanto, é inserida neste integral. Ficamos então com menos o integral de menos p sobre 2 dx. O que nos dá então para o momento a seguinte expressão: px sobre 2. Não nos podemos esquecer que estamos então a considerar x o nosso x1 e, portanto, fica x1. Este serão então as expressões quer do esforço transverso, quer do momento fletor. Podemos então obter para cada secção o correspondente esforço transverso e momento fletor. Note-se que, em relação ao esforço transverso, quando x1 é igual a 0, estaremos na secção C, temos o valor de menos p sobre 2. E quando x1 é igual a L sobre 2, estaremos também outra vez com menos p sobre 2. No que respeita ao momento fletor, vou passar para aqui a expressão, portanto, x1 sobre 2. Teremos então que o momento fletor quando x1 é igual a 0, é igual a 0. E o momento fletor quando x1 é igual a L sobre 2, secção B, será então igual a PL sobre 4. Pois bem, posso passar então para a segunda secção, a secção que vai entre o ponto B e o ponto A. Então será o segmento BA. No segmento BA, verifico que desenho novamente então aquilo que é o compreendido como o segmento e teremos agora um x2. E neste caso, iremos até à secção A-, pois não vamos propriamente chegar à secção A, secção em que está instalada a força de P sobre 2. Isto não se indica, pois é da secção A. Ficamos apenas então com, na secção B, temos finalmente o esforço proveniente da carga concentrada, B. E teremos também tudo aquilo que vem de trás. Note-se que de trás da secção B, vem que temos um esforço transverso de menos P sobre 2 e um momento PL sobre 4. Segundo a convenção de sinais, menos P sobre 2 será para cima. E PL sobre 4 positivo será neste sentido. Portanto, isto será então o que vem de trás. Em termos de comprimento, esta secção, entre B e A, temos um comprimento novamente de L sobre 2. Podemos começar então a escrever as expressões. V de x2 é então igual a... O que vem de trás é P sobre 2 sentido ascendente. Note-se que o sentido convencionado como positivo é o esforço transverso para baixo. Portanto, fica menos P sobre 2. E temos na secção B a carga pontual de P. Portanto, fica mais P. De seguida, teremos então que subtrair o integral da carga distribuída. Note-se que, mais uma vez, não há carga distribuída, portanto, este valor assume o valor nulo. E então, ficaremos com a expressão de P sobre 2. No que respeita à expressão dos momentos, note-se que, na secção, então, mais à direita, temos o momento que vem de trás, temos PL sobre 4. E então, comparando com o sentido convencionado como positivo das resistências materiais, verifica-se que esse PL sobre 4 é positivo. PL sobre 4. Temos que subtrair agora o esforço integral do esforço transverso obtido anteriormente. E note-se que essa expressão aqui está, P sobre 2. Ficando então com P L sobre 4 menos o integral de P sobre 2 dx. Posso então chegar à conclusão que a expressão dos momentos é igual a PL sobre 4 menos P sobre 2
x2. Podemos agora verificar o que acontece em cada uma das secções, na secção B e na secção A. A secção A é quando x2 é igual a L sobre 2 e a secção B é quando x2 é igual a 0. Então, o esforço transverso quando x2 é igual a 0, secção B, é igual a P sobre 2. E para a secção A, quando temos então L sobre 2, é igual também a P sobre 2. No que respeita aos momentos, temos também, então, o momento fletor na secção B, x2 igual a 0, e este dá-nos PL sobre 4. E o momento na secção x2 é igual a L sobre 2, irá dar, então, novamente, 0. Estes são, então, os esforços transversos dos momentos fletores nas secções A e B. Podemos agora proceder ao traçado dos diagramas de momentos fletores e esforços transversos. Voltamos a representar então a viga entre A e B, a carga, entre A e C, a carga concentrada, que está aplicada então no ponto B, e aqui é o ponto C, as duas forças então de reação, P sobre 2 e P sobre 2, e agora fazemos as linhas auxiliares para nos ajudar no traçado, por cada uma das secções. O comprimento é conhecido, sendo então L sobre 2 e L sobre 2. Vamos começar por traçar o diagrama de esforços transversos. Repare-se que, quando x1, não nos podemos esquecer que neste momento lê-se desta forma o x de cada uma das secções. Portanto, entre a secção, o segmento CB, lê-se de C para B, iniciando em C. E entre a secção BA, lê-se a iniciar em B, no sentido BA. Verificamos que, para o segmento, então, CB, na secção C, aqui está ela, o esforço transverso inicia com o valor de menos P sobre 2. E então, coloco aqui menos P sobre 2. E mantém-se constante até chegar à secção B. Note-se aqui o valor da secção B. Por isso temos um diagrama de esforços transversos constante. De seguida, na secção B do próximo segmento BA, na secção B, repare-se que é esta que aqui está, passamos a ter automaticamente P sobre 2. Dá-se um salto no diagrama de esforços transversos e que se mantém depois até à secção A. Por conseguinte, ficamos com este diagrama também constante de valor positivo. E este valor é P sobre 2. Será este, então, o diagrama de esforços transversos, em que aquele N representa as dimensões do esforço transverso, portanto, newtons. Vamos passar agora ao diagrama de momentos fletores, portanto, newtons metro. O que é que acontece neste caso? Temos então que na secção C do troço CB começamos com um momento nulo. Coloca-se então aqui o valor 0. E este então é para a secção C. Mas na secção B varia de forma linear, aqui temos a expressão, até ao valor de P L sobre 4, atingindo este pico em B. Portanto, é positivo o diagrama de momentos fletores. Depois temos que, na secção B, mas agora do segmento BA, voltamos a ter PL sobre 4. Já lá está representado. E depois, na secção A, temos 0. Por conseguinte, passamos a ter, então, este diagrama para este lado, até atingir o valor de 0. Mais uma vez, obtemos, então, os diagramas de esforços transversos e momentos fletores, utilizando agora uma resolução da direita para a esquerda. Podem tentar verificar, já neste mesmo vídeo, que este diagrama de esforços transversos e momentos fletores é rigorosamente igual ao obtido na resolução da esquerda para a direita. E assim tem que ser.
porque os diagramas obtidos de esforços transversos, momentos fletores e esforços axiais são independentes da forma de resolução. No final, todos eles têm que dar iguais. Veja-se agora o exemplo de uma viga carregada com uma carga distribuída, ω(x), sendo simplesmente apoiada com um apoio duplo em A e um apoio simples em B. Este exemplo já foi mostrado anteriormente e a sua resolução, no que respeita às reações de apoio em A e em B, também já foi mostrada. Portanto, o apoio A, que é duplo, tem duas reações, RAX e RAY, e o apoio B tem uma reação vertical, RBY. Respeitando então os sentidos convencionados como positivos cartesianos, portanto x para a direita positivo, y para cima positivo e momentos no sentido anterior-horário como positivos, podemos estabelecer as equações de equilíbrio. Somatório da força segundo x, segundo y e os momentos em A. E isto irá permitir-nos então obter as reações nos dois apoios, em A e em B. No final, podemos então voltar a reescrever a nossa viga com o apoio A e com o apoio B, e colocar as reações obtidas. Em A, então, será ω(L) sobre 2, e em B, ω(L) sobre 2. Note-se que a carga distribuída, vou agora escrevê-la, é representada com a função ω(x). Note-se que ω(x), que é uma constante ω, é na verdade menos ω(x), pois a direção é para baixo. E baixo, no sentido convencionado dos eixos cartesianos, para baixo é negativo. Portanto, a função ficará com esta expressão, menos ω. E o comprimento é já conhecido e será L. Pois bem, esta secção contém apenas um segmento. Temos então segmento único. E este segmento único é o que vai entre A e B. Note-se que em A temos perturbação de carregamento com entrada de uma força concentrada ω(L) sobre 2 e inicia-se a força distribuída. E nunca mais há perturbação de carregamento até que chegamos à secção B com uma nova carga concentrada ω(L) sobre 2. Mesmo que vejamos o problema de B para A, nota-se que em B temos uma perturbação de carga com ω(L) sobre 2, a carga concentrada menos ω, mas depois não há mais nenhuma perturbação de carga até atingirmos novamente a secção A. Como tal, só temos um segmento na nossa viga. É o segmento AB. Vamos então iniciar a resolução utilizando a relação entre o ω(x), o Vx e o mx, mas utilizando uma resolução da esquerda para a direita. Viu-se anteriormente que, para esta resolução da esquerda para a direita, caso tenhamos então uma força distribuída, ω, sobre um dado segmento, portanto este será o nosso ω(x), num dado segmento, em que a secção de início é esta secção à esquerda, teremos então que considerar este eixo do x e iremos começar de uma dada secção A, por exemplo, até chegar a uma secção B menos, mesmo antes de chegar à secção B propriamente dito. Temos que ver então, seguindo então os sentidos convencionados como positivos das resistências dos materiais, qual é o esforço transverso em A e qual é o momento fletor em A. E as expressões serão estas. O esforço transverso, a expressão do esforço transverso é Vx é igual ao V na secção A mais o integral de ω(x) dx. E do momento será o momento é igual ao momento fletor na secção A mais o integral do esforço transverso, que é a expressão superior. Bem, ainda verifica-se que os sentidos convencionados como positivos, numa secção deste género, serão então, sempre que o esforço transverso é para cima, será positivo, e sempre que o momento fletor é no sentido dos ponteiros do relógio, também é positivo. Portanto, aqui respeitamos a notação da resistência dos materiais.
Temos apenas um segmento e, como tal, será muito simples desta vez calcular os nossos diagramas de momentos fletores de esforços transversos. Vamos então começar pela secção A, B. Pois bem, neste caso, temos então a secção A, que aqui está representada, que se prolonga até à secção B, mas B mesmo antes de chegar à secção B. E este comprimento, que vai daqui a aqui, é L. O que falta é muito pouco. É o infinitésimo. No que respeita à distribuição da carga, então, temos uma carga distribuída de ω(x) igual a menos ω. E colocamos os valores que temos então aqui de forças na secção A. Note-se que temos uma força concentrada ω(L) sobre 2, portanto um esforço transverso, e no que respeita ao momento é zero. Não temos qualquer momento na secção A. Começamos então a escrever as equações. Note-se que teremos então que o esforço transverso é igual ao esforço transverso na secção A, que é ω(L) sobre 2, mais o integral de ω(x) dx. Este ω(x) que aqui está é então a expressão menos ω. Trabalhando a expressão então, ficamos com ω(L) sobre 2 mais o integral de menos ω(x) dx. De menos ω menos dx. Passamos então a ter que Vx é igual a ω(L) sobre 2 menos ω, que é uma constante, vezes x. Posso prosseguir então agora para o cálculo dos momentos. A expressão do momento o que me diz, e posso confirmar aqui em cima a vermelho, é que o momento é igual ao momento que eu tiver na secção mais à esquerda, que neste caso é 0, mais o integral do esforço transverso. E a expressão do esforço transverso é esta que aqui está, que vai ser inserida no interior do integral. Então ficamos com 0 mais o integral de ω(L) sobre 2 menos ω(x) dx. Passarei então a ter que o momento é igual a ω(L) sobre 2x menos ω(x² sobre 2. Posso agora verificar o que acontece em cada uma das secções. Para a secção A, temos então que é Vx igual a 0. Quando x igual a 0, estamos na secção A. E então, substituindo, ficarei apenas com ω(L) sobre 2. Se fizer a substituição, mas agora quando x igual a L, portanto na secção B, ficarei com menos ω(L) sobre 2. É apenas necessário substituir na expressão. E nos momentos? Bem, nos momentos, fico então que o momento quando x igual a 0, estamos na secção A, terei o valor de 0. Mas, quando x igual a L, a expressão irá dar-me também o valor de 0. Bem, traçando o diagrama de momentos e esforços transversos, esforço transverso e momentos, não vou desenhar o esforço axial, pois é sempre 0. Verifico que tenho, portanto, começo sempre a representar a viga com o seu carregamento original. Os pontos que definem a viga, portanto o A e o B, e o carregamento lá instalado, ω(L) sobre 2, à distância L, até ω(L) sobre 2. E depois esboço as tais linhas que me permitem, então, auxiliar o traçado dos diagramas. Vamos começar pelo esforço transverso. Verifico então que, na secção A, que é esta, tenho um esforço transverso ω(L) sobre 2. Portanto, nesta cota, ω(L) sobre 2. E de seguida, na secção B, portanto, esta era a secção A, na secção B, tenho menos ω sobre 2. Portanto, o esforço transverso varia de forma linear até menos ω(L) sobre 2. Este será, então, o diagrama dos esforços transversos.
em newtons. E varia de forma linear, pois note-se que a expressão depende de x. É uma variação linear. Este é o diagrama, então, de esforços transversos. E no que respeita aos momentos fletores? No que respeita aos momentos fletores, se eu traçar o diagrama de momentos fletores, verifico, então, que será algo deste género. Começo com 0, quando estou na secção A, portanto, estando na secção A estou com 0, e na secção B também chego ao valor de 0. Mais uma vez, algures irei ter um momento máximo. Essa posição do momento máximo é importante ser definida. E tal como foi feito no passado, sendo que isto aqui é o diagrama então de momentos fletores, esse máximo é obtido, portanto, o momento máximo é obtido derivando a expressão do momento em ordem a x e igualando a zero. Isto irá permitir-nos então obter a posição no espaço onde se dá o momento máximo. Portanto, derivando a expressão do momento em ordem a x, irei ficar com a expressão que aqui está, e portanto irá dar que x é igual a L sobre 2. Substituindo agora na expressão, portanto, do momento, ficarei que o momento máximo é igual ao momento quando x é igual a L sobre 2. E substituindo, obtenho então que dará igual a ω ao quadrado sobre 8. Quer dizer então que esta distância que vai entre a secção A e o momento, ou o local onde esse momento se dá, é L sobre 2. E que esse momento máximo é ω sobre 8. Mais uma vez, verifica-se que comparando este resultado com aquele anteriormente já obtido no equilíbrio da secção à esquerda ou no equilíbrio da secção à direita, os resultados são semelhantes, pois este resultado final dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores não depende do processo de cálculo. Repete-se agora a resolução do problema, portanto, a obtenção do diagrama de esforços transversos e momentos fletores, considerando a relação entre o ω(x), o esforço transverso e o momento fletor, mas agora considerando uma resolução da direita para a esquerda. Neste caso, já se demonstrou que, havendo então uma carga distribuída ω(x), em que ω(x) é um dado valor, portanto tem uma dada função, o que acontece é que agora estamos interessados em começar o problema, resolver o problema do lado direito para o lado esquerdo. E neste caso temos então que do nosso lado direito um esforço transverso inicial e temos também o momento fletor inicial. Sendo assim, as expressões quando estamos a resolver da direita para a esquerda são então Vx é igual ao esforço transverso que tiver na secção direita menos o integral da expressão do ω(x) dx e o momento fletor é igual ao momento fletor que tínhamos na secção à direita menos o integral do Vx dx. Temos de ter agora o cuidado de considerar o sentido convencionado como positivo da recência dos materiais da secção à direita. E neste caso, será então considerado como positivo V's que sejam descendentes e M's que sejam contrários ao sentido do ponteiro do relógio. Consideremos então o segmento AB para iniciar o problema. Neste exercício também ainda só temos um segmento, portanto será o único a calcular. E então, neste caso, a orientação será de B a A. Representa-se então o segmento, a secção B e a secção A menos, mesmo antes de chegar à secção A.
Portanto, todos os esforços que estejam na secção A não aparecem. Temos então aqui a secção B e o eixo do X vai nesta direção. Portanto, esta é a secção B. No que respeita, então, aos nossos esforços, verificamos que, na secção B, temos um esforço transverso ΩL sobre 2 e ausência de momento fletor. Para isso, basta consultar o diagrama final dos esforços. Mas, temos ainda um esforço, temos ainda aqui uma carga distribuída ΩX. E este ΩX é igual a menos ω. Portanto, isto já tínhamos visto também na resolução anterior. O comprimento que vai entre A e B é L. Podemos então agora começar a escrever as expressões. Fica então que Vx é igual ao esforço transverso que eu tenho na secção B. Note-se que temos um esforço transverso ΩL sobre 2 ascendente, que segundo a convenção de ciências dos materiais, nesta face é negativo. Então fica menos ΩL sobre 2. Subtrai ao integral de ΩX dx. Fica então que a expressão do esforço transverso vai ser igual a menos ΩL sobre 2 menos, abre parênteses, e coloco a expressão do ΩX, que é menos ω. Conseguinte, a expressão do esforço transverso será menos ΩL sobre 2 mais ΩX. Está então determinada a expressão do esforço transverso. No que respeita ao momento fletor, terei então que mx é igual, e note-se que a expressão diz igual ao momento fletor na secção à direita, que neste caso é 0, menos a expressão do esforço transverso. E a expressão do esforço transverso é a anteriormente obtida. Então ficamos com momento é igual a 0 menos a integral dx. O que dá então que o momento fletor é igual a ΩL sobre 2x menos ΩX ao quadrado sobre 2. Muito bem? Neste caso, então, temos também as expressões dos momentos bem definidas. Podemos passar, então, ao traçado dos diagramas, mas para isso precisamos saber os valores extremos, quer do esforço transverso, quer do momento fletor. E então, vou calcular para a secção B e para a secção A os valores extremos. No que respeita ao esforço transverso, quando o x é igual a 0, portanto, na secção B, o que nós temos é menos ΩL sobre 2. E para a secção A, portanto, quando x é igual a L, temos ΩL sobre 2. Repetindo o processo, mas agora para os momentos, obtém-se que o momento fletor, quando x é igual a 0, dá 0. E o momento fletor, quando x é igual a L, obtém-se também 0. Isto significa, uma vez que isto é uma distribuição parabólica, que ocorre um momento fletor máximo a alguns. Vamos já terminar. Portanto, pretendemos descobrir qual o momento máximo. E o momento máximo dá-se para este local, derivando a expressão do momento em ordem a x e igualando a 0, vamos ser capazes de obter o máximo da função, do local do máximo da função. E então ficaria d dx ΩL sobre 2x igual a 0. Isto permite-nos obter, então, ΩL sobre 2 menos ΩX igual a 0. O x será a posição, outra vez, L sobre 2. Fazendo aqui a substituição, obtém-se então, portanto, através desta expressão, posso fazer deste lado, obtenho então que o momento máximo é igual ao momento quando x é igual a L sobre 2. Substituindo, obtenho então que o momento máximo é igual a ω L ao quadrado sobre 8. Posso então resolver agora e traçar o diagrama de esforços transversos e momentos fletores.
Começa então por traçar primeiro a viga e o carregamento. Coloco também as reações dos apoios e o comprimento. De seguida, traço, para auxiliar o traçado então dos diagramas de momentos, linhas auxiliares perpendicularmente à viga. E agora vamos começar então pelo esforço transverso. Note-se que na secção B, portanto, aqui, o esforço transverso é menos ω sobre 2. E na secção A, portanto, aqui, o esforço transverso passa para positivo, ω sobre 2. Note-se que é uma expressão linear, pois depende apenas de x, e como tal, será então uma reta a ligar estes dois pontos. Será então aqui positivo e será então aqui negativo. Está traçado então o diagrama de esforços transversos. E o N representa então as dimensões, portanto, a grandeza é em newtons. No que respeita ao diagrama de momentos fletores, note-se que no ponto B, portanto, quando x igual a 0, ele é nulo, tal e qual como no ponto A. Portanto, tanto em A como em B, temos 0. Mas, de seguida, ele descreve uma parábola, pois a função aqui consegue-se compreender que é parabólica. E tem, quando x é igual a L sobre 2, temos então um dado momento máximo. E aqui o x igual a L sobre 2 não é deste lado. O x igual a L sobre 2 é, isto pode parecer um preciosismo, mas não se esqueçam que o x começou a contar desta face. Como tal, isto é que é x igual a L sobre 2. Portanto, começa a contar de B na direção para A. De B para A. E agora sim, portanto, temos corretamente esboçado o diagrama de momentos fletores. Faltará apenas ali indicar, que já o vou fazer, o momento máximo, sendo que este momento máximo é igual a ω ao quadrado sobre 8. Mais uma vez, este diagrama obtido é igual aos diagramas das outras resoluções para o mesmo problema. Não interessa qual é que é o processo de resolução, o diagrama final obtido tem que ser o mesmo.